Olá pessoal, eu sou a professora Lázara Alzira e hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, então nós temos como expectativas de aprendizagem avaliar a participação coletiva dos projetos de desenvolvimento técnico-científico e suas consequências para a humanidade. Portanto, para chegar a esse aprendizado, precisamos percorrer um caminho no qual eu os ajudarei. Seguiremos então essa linha onde nós vamos trabalhar, número 1, conceito, periodização e envolvidos. O número 2, a Europa antes de 1914. Número 3, forças que motivaram o conflito. Número 4, a Europa depois de 1918. Número 5, o Tratado de Versalhes. Número 6, consequências para a humanidade. Então, nós precisamos primeiro saber o que foi essa guerra, o conceito, a periodização e os envolvidos, como nós já dissemos no slide anterior. Então, veja só, esta guerra foi fruto das transformações que aconteciam na Europa e começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu grandes potências de todo o mundo em uma guerra global centrada na Europa. Bom, aqui nós temos o mapa. Em 1914, este era o mapa da Europa. Então, vocês vão perceber aí pelos países, né, que foram feitas duas alianças. Essas alianças deram origem a dois grandes grupos. A primeira aliança era a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano. A Itália, por sua vez, mudou de lado no início da guerra, ainda em 1914. E a segunda aliança foi chamada de Entente. A Tríplice Entente, que era composta pelo Reino Unido, a França, a Rússia. A Rússia, por sua vez, em 1917, ela acaba saindo desse conflito por conta da sua própria revolução interna, né? A chamada Revolução Russa, que vocês verão depois. Bom, como vocês veem no mapa, as transformações serão exatamente onde ainda neste ano de 1914 estão a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Sérvia e mais embaixo um pouco o Império Otomano. Bom, portanto, nós teremos como antecedentes da Grande Guerra o grande clima de insatisfação e rivalidade que tomava conta da Europa nesta época. No século anterior, aconteceu a partilha da Ásia e da África, que concentrou o poder de dominação colonial nas mãos da França e da Inglaterra, enquanto que a Alemanha e a Itália guardavam um grande ressentimento por terem ficado de fora deste processo colonial. E ainda no final do século XIX, a França havia perdido o controle da região da Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. Portanto, vocês verão aí o porquê que aconteceram essas alianças desta forma, não é? Bom, já falamos então dessas forças que motivaram, né? Então nós temos que esses acontecimentos geraram o grande revanchismo francês que se estenderia ao longo do século XX. No início do século XX era intensa a concorrência entre os países europeus, principalmente na busca por mercados consumidores. A acirrada concorrência criou um clima de tensão
no continente, fazendo com que os países passassem a se armar intensamente, ainda que mantivessem aparentemente uma postura pacífica. Esse movimento é conhecido como Paz Armada. Embora afirmasse que pretendiam evitar a guerra, o processo de armamento europeu acirrou ainda mais as tensões e culminou na formação do sistema de alianças chamado diplomacia secreta. Com a diplomacia secreta, os países passaram então a se aliar uns aos outros conforme interesses comuns, embora não o fizessem de forma aberta ou exposta aos demais países, formando dois blocos que vimos logo no início desta aula. Bom, além da vontade nacionalista de unir os povos de origem germânica e eslava, respectivamente, em duas grandes nações, que ajudou a formar o quadro de incrível tensão na Europa no início do século XX, nós poderemos ver, então, através do mapa, as alianças que foram formadas. Os dois triângulos representados no mapa mostram a formação bem acima da Tríplice Entente e um pouco mais abaixo, bem no centro do mapa, a Tríplice Aliança, além do Império Otomano, ainda mais abaixo no mapa. E a seguir, mais para frente, vocês verão também um novo mapa mostrando como ficará esta Europa pós esta Primeira Grande Guerra. Bom, então nós temos aí algumas das causas que levaram, não é, a essa Grande Guerra. Nós temos o imperialismo, uma das grandes causas, né? Foi um dos antecedentes que justificou a Primeira Guerra, pois a concorrência econômica dos países europeus envolvia também a disputa por colônias na África e na Ásia, gerando divergências e rivalidades entre os principais países do continente europeu, exemplo, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra e a França. Então, o temor causado pela ascensão da Alemanha gerou as nações como a Rússia, a França e a Grã-Bretanha, após ter passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX, e por isso lançaram-se em busca de novas colônias. E aí nós temos também o nacionalismo, que era o revanchismo francês, a derrota da Guerra Franco-Prussiana desde lá de 1870, 1871. Então, ao longo do século XIX, consolidou-se na Europa a ideia de que os povos que possuíam a mesma língua, mesmos costumes e as mesmas tradições formavam uma nação. E toda nação tinha o direito de viver de maneira autônoma em um Estado independente. Então, esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão, defender de seus interesses de expansão territorial entre a Sérvia, a Áustria-Hungria, pelo movimento chamado de pangermanismo, e servia também como suporte ideológico para o Império Alemão. Os alemães, eles queriam se colocar como força econômica e militar de toda a Europa neste momento. Não eram bobos nem nada. Bom, nós temos também, e não podemos deixar de falar sobre isso, a corrida armamentista, que as nações correram para se armar à medida que a tensão aumentava. Então, ambas as partes estavam armadas principalmente com rifles. Eles usavam tanques, o nome tanque veio de uma ideia dos ingleses para manter em segredo a nova arma, que retratava um protótipo como se fossem tanques de água para transporte. Os britânicos, eles testavam o veículo blindado
que se movimentava por meio de esteiras, já em 1914, para acompanhar a infantaria. Aqui nós temos a imagem de um tanque, né? Uma curiosidade, foi chamada de Tempestade de Aço nesta época, que era o título escolhido pelo escritor alemão Ernst Jünger para descrever o que os combatentes sofreram durante 4 anos, principalmente na frente ocidental, onde foram travadas as batalhas longas e sangrentas. Nesta época também já tinham os primeiros aviões de combate, tinham tanques, submarinos, gases tóxicos, entraram em cena durante a Primeira Guerra Mundial em um trágico reflexo da corrida armamentista entre os países beligerantes de 1914 e 1918, na tentativa de dizimar o inimigo. Então, independentemente de estarem bem ou mal protegidos nas trincheiras, para os soldados, o perigo passou a vir também do céu. Em 1914, o avião estava dando seus primeiros passos, principalmente no seu uso para combate. Por isso, os aviões iniciantes foram usados somente como postos de observação. O estopim da guerra, né? Então, nós temos o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, a visita do arquiduque ela foi entendida como uma provocação e acabou por colocar em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. Com isso, a Rússia, a França entraram no conflito, iniciando a Primeira Guerra Mundial. A derrota da Alemanha na guerra foi consolidada pelo Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919. O Império Alemão não só perdeu todos os seus territórios ultramar, mas também parte de suas terras para a França, Bélgica e Polônia, países que se restaurou após a guerra. Bom, nós temos então o Tratado de Versalhes, não é? Esse Tratado de Versalhes ele foi extremamente duro, foi um tratado de paz, vários tratados foram assinados nesse momento, mas esse Tratado de Versalhes ele confiscou 10% do território da Alemanha, mas deixou o país como o maior e mais rica nação da Europa Central. Quase não havia força de ocupação e as reparações financeiras estavam ligadas à sua capacidade de pagamento. Além disso, em sua maioria, essas indenizações não foram reivindicadas. Versalhes não foi um tratado duro, mas foi apresentado como tal por Hitler, que se aproveitou da ira da população contra o acordo para chegar ao poder. Nós temos aí as potências europeias e encerrou oficialmente a Primeira Guerra, sendo que a Alemanha o classificou como uma imposição. Ela era considerada a grande responsável pela guerra, tendo que pagar 22 milhões de marcos como reparação dos danos às populações civis. Após a Primeira Guerra Mundial, então, conforme vocês percebem no mapa, desapareceram os 3 impérios europeus, o alemão, o austro-húngaro e o russo, que dividiam entre si o território polaco. A Polônia conquistou a sua independência após 123 anos de dominação, sendo seu território definido. A Alemanha perde a Alsácia-Lorena para a França, a Renânia é desmilitarizada e o Sarre passa a ser governado por um período de 15 anos pela Sociedade das Nações,
sendo as suas minas de carvão cedidas à França. A Europa Central, então, surge os novos estados, como vocês percebem, Tchecoslováquia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia e Iugoslávia, tendo se redesenhado o mapa da Áustria e da Hungria. O Império Turco-Otomano chega ao fim, sendo substituído pela República da Turquia, ou seja, o regime monárquico foi substituído pelo regime republicano. Bom, então vocês perceberam a diferença no mapa pós a Primeira Guerra Mundial. Então, voltando à nossa expectativa de aprendizagem, espero que vocês tenham percebido que os projetos de desenvolvimento técnico-científico e consequências para a humanidade foram um tanto desastrosas, não havendo vencedores nessa guerra. E as ideias contidas no projeto político da Alemanha buscavam solucionar os problemas enfrentados por ela própria, e grandes extensões da Europa ficaram em ruínas. Milhões de pessoas morreram ou ficaram feridas, e os sobreviventes passaram a apresentar graves traumas mentais após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse contexto, seria difícil falar de vencedores. A Europa passou por um período de dependência econômica e também de instabilidade política, perdendo a sua posição de hegemonia que ocupava o panorama mundial. Em termos econômicos, a Europa ficou completamente desorganizada, com graves problemas no setor agrícola e industrial. Os grandes beneficiários dessa situação foram os Estados Unidos e o Japão. No caso do Japão, o país pôde beneficiar do afastamento dos tradicionais concorrentes europeus, o que permitiu o estímulo e a diversificação de sua indústria. Bom, eu espero que tenha contribuído para o seu aprendizado. Obrigada por hoje e até mais. Tchau, tchau.